Duas caminhonetas se envolveram em um grave acidente na BR-343, próximo à entrada da cidade de Regeneração, região do Médio Parnaíba piauiense. Um dos veículos, uma S10, colidiu violentamente na traseira da D20, que transportava várias pessoas na carroceria. Com a violência do impacto, a D20 saiu da pista batendo em uma árvore. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que ainda não concluiu o levantamento, o carro que transportava passageiros na carroceria estava seguindo de Angical, no Piauí, para Matões, no estado do Maranhão. Aproximadamente 20 pessoas saíram feridas, 3 delas com ferimentos graves. Uma das pessoas morreu no Hospital de Regeneração. Outras 2 foram transferidas para Teresina e uma está sendo atendida em Floriano. Esse é apenas um dos flagrantes de acidentes graves ocorridos nesse final de semana em todo o Piauí. Olha o estado do carro aí. Olha o estado do carro. A frente foi embora e motor não existe mais. Virou tudo um monte de ferro amassado. É muito violento esse impacto aí. É sorte ter apenas uma vítima fatal, viu? Nossa Senhora, esse final de semana foi assustador nas estradas. Vamos falar agora da Rodovia da Morte, porque só esse ano já foram contabilizadas 31 vítimas fatais em acidentes na BR-135 no sul do estado do Piauí. No sábado, um ônibus de turismo perdeu o controle e capotou, deixando 10 pessoas mortas. Além da falta de estrutura na rodovia, a imprudência tem sido um dos principais causadores de acidentes com vítimas fatais. O acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã de sábado, próximo de Monte Alegre do Piauí, cerca de 780 quilômetros ao sul de Teresina. O ônibus saiu de Boa Viagem, no Ceará, com destino a São Paulo, quando em uma curva tombou, provocando a morte de 10 pessoas. 18 ficaram feridas e foram levadas para hospitais em Bom Jesus, Floriano e Teresina. Na semana passada, também no trecho da BR que corta o sul do Piauí, 6 pessoas morreram em um acidente envolvendo um veículo passeio e uma caminhonete. A BR-135 é conhecida neste momento como Rodovia da Morte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de óbitos registrado neste ano já é maior que o número total registrado no ano de 2016. No mês passado, a PRF finalizou um relatório de 40 páginas que apontou diversos problemas no trecho piauiense da 135, que vai de Jerumenha a Cristalândia, somando mais de 600 quilômetros. O documento apontou irregularidades que oferecem riscos aos condutores, como desníveis, falta de acostamento, faixas de largamento inferiores às recomendadas pelo DENIT, dentre outros problemas. Condutores também abusam e ainda cometem infrações, como mostra esse vídeo. O motorista desse ônibus realiza uma ultrapassagem indevida e, por pouco, não colide com outro veículo. Deus do céu, aí já tem a situação ruim da rodovia que não tem acostamento, aí vem uma atitude irresponsável como essa. Você viu que o ônibus ia se chocando de frente com o caminhão. Você imagina a imprudência, o que também ajuda e eleva o risco nesses casos aí. Olha só como passou perto, o ônibus terminou de executar a ultrapassagem, aliás, irregular. Você está vendo aí, faixa contínua, ó. Meu Deus, por pouco não se choca com o caminhão. E veja aí, ó, como é que está a situação crítica na BR-135. Menos de 24 horas após o trágico acidente com o ônibus de turismo, um internauta fez um vídeo que registra mais um acidente. Um caminhão tombado nas proximidades aí da Serra do Quilombo, que fica a 35 quilômetros de Bom Jesus, no caminho de Redenção do Gurgueia. A Polícia Rodoviária esteve no local e não foi registrado nenhuma vítima com gravidade nesse acidente aí. Mas outro, é uma sucessão de acidentes na BR-135, o que mostra que é necessária, de forma urgente, uma intervenção naquela rodovia. Quantas vidas precisarão se perder para que as autoridades adotem uma providência? Vamos ao vivo falar com a repórter Gorete Santos, que está lá na sede da Polícia Rodoviária Federal, com mais informações. Gorete, após essas primeiras informações, que eram 10 mortos, houve uma recontagem e depois uma atualização com o quadro de todo o final de semana. Traga os novos números para nós, por favor. Bom dia. Bom dia, Tiago. A você e a todos que nos acompanham aqui pelo Notícia da Manhã. Houve sim essa recontagem em relação ao acidente ocorrido na 135 no último sábado.
Inicialmente, o dado que a gente colocou aí na reportagem foram de 10 mortos, na verdade foram 9 mortos, o que não diminui a gravidade desse acidente. Durante toda a Operação Corpus Christi, nós tivemos 29 acidentes aqui nas estradas federais que cortam o Piauí, 18 desses acidentes envolvendo feridos, 4 deles com mortes. No total, são 65 pessoas feridas e 12 pessoas mortas. Se a gente for fazer um comparativo, Tiago, em relação ao mesmo período do ano passado, o número de acidentes aumentou pouco, foram dois acidentes a mais do que na Operação Corpus Christi de 2016. Em compensação, dobrou o número de feridos, que no ano passado foram 33, dobrou também o número de mortos, no ano passado apenas 6. Então a gente levanta assim essa necessidade de uma prudência maior no trânsito e especialmente na BR-135, como você falava, são necessárias medidas urgentes. A gente vai continuar falando agora sobre esse assunto com o inspetor Jonas Matos, da Polícia Rodoviária Federal, que tem mais propriedade até para falar sobre isso com a gente, tem acompanhado esses números bem de perto, a situação da BR, inclusive enviando o relatório que vocês fizeram para a bancada federal para que se tomem providências. As condições da estrada com desnível é de fato a principal motivação desses acidentes tão graves que têm ocorrido lá da BR. Jonas, bom dia. Bom dia. A Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal começou na quarta-feira e se estendeu até o domingo, ontem. E até sexta-feira nós havíamos um balanço parcial de que ocorreram alguns acidentes, porém sem vítimas. Nós sabemos que o final de semana costuma ser mais trágico, em que as pessoas muitas vezes costumam relaxar e se exceder a alguns fatores que possam provocar acidente. Nas primeiras horas da manhã de sábado, recebemos a informação de que houve esse acidente em Bom Jesus. A princípio, como você informou, tinha sido informado 10 vítimas fatais. Depois fizemos a recontagem e chegamos a 9 pessoas mortas de um ônibus que vinha do Ceará e estava se deslocando para São Paulo. Esse ônibus estava com a situação regular e tinha liminar para fazer a linha no trecho desse trajeto que eles estavam fazendo, viagem. Agora, em relação a essas condições da pista, de fato é a principal motivação de acidentes tão graves? É fato que existe um estreitamento de pista naquela região. Há pontos em que 2 caminhões não conseguem passar um do lado do outro porque eles precisam ou reduzir a velocidade ou, se não reduzir a velocidade e não andarem com atenção, os 2 caminhões chegam a bater os 2 retrovisores. Há muitos relatos, colegas que trabalham na região, de colisões laterais entre veículos. Muitas vezes os veículos precisam também se deslocar um pouco para o acostamento. E por conta do desnível em alguns trechos, que chega até 30 centímetros, os veículos, por estarem pesados, por estar transportando alguma carga, não têm condições de voltar para a pista e ocorre o tombamento. No dia de ontem, houve uma sequência ainda de acidentes em que 2 caminhões, próximo à região onde ocorreu o acidente, que vitimaram 9 pessoas, 2 caminhões tombaram na pista. Os condutores não tiveram ferimentos, apenas ferimentos leves, mas ainda assim causou um transtorno, porque foi mais um acidente registrado por conta do desnível. E gostaríamos de acrescentar também que no caso do acidente envolvendo o ônibus ele saiu um pouco para o acostamento e por algum motivo perdeu o controle. Quando perdeu o controle, houve esse tombamento, o ônibus saiu arrastando por alguns metros e por conta disso algumas pessoas tiveram óbito no local. Podemos acrescentar também que algo que pode ter influenciado na gravidade desse acidente foi o não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros. Os passageiros de ônibus precisam sim utilizar o cinto de segurança durante toda a viagem. É como se eles estivessem no avião. No avião existe aquela recomendação de a todo momento você estar utilizando o cinto de segurança. No ônibus também, os passageiros precisam sim utilizar o cinto de segurança, porque no caso de um tombamento ou de um capotamento, as pessoas vão ficar soltas dentro do ônibus e vão para qualquer lado. E pelas circunstâncias em que o ônibus parou e pelas circunstâncias também em que recolheram-se alguns corpos, os corpos foram ficando pelo meio do caminho, no caso deste acidente em Bom Jesus. Então nós observamos que sim, algumas pessoas estavam sem cinto de segurança, o que contribuiu para agravar ainda mais a situação das pessoas que se vitimaram.
Muito obrigada, então, Jonas Mata, pelas informações prestadas aqui ao Notícia da Manhã. A situação foi tão grave, Tiago, muitos corpos ficaram irreconhecíveis, na verdade 5, né? Foram transferidos aqui para Teresina para que possam ser identificados através de exames mais minuciosos. Tiago.